Todos nós podemos errar, mas a perseverança no erro é a verdadeira loucura. Zenão. No ano 300 a.C., na ilha de Chipre, vivia um comerciante muito rico chamado Zenão de Cítio. Naquela época, grande parte do comércio ocorria por meio da navegação. Foi em uma de suas viagens que a vida de Zenão mudou para sempre. Conta-se a história que Zenão naufragou em Atenas, perdendo todas as suas posses devido a um evento totalmente fora de seu controle. Esse homem, outrora rico, se encontrou em ruínas a milhares de quilômetros de sua casa, sem dinheiro e sem ninguém disposto a ajudá-lo. Para muitos isso teria sido uma tragédia irreversível. Muitas pessoas não teriam sido capazes de se recuperar de um golpe tão devastador. No entanto, Zenão de Cito fez algo diferente. Ele reagiu de maneira distinta. Agora imagine-se como Zenão. Como você reagiria se todo o seu trabalho de uma vida inteira fosse destruído pela força implacável da natureza? Você estaria irritado, triste, sentiria que a vida não foi justa com você? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o fundador do estoicismo. Se você é novo por aqui, certifique-se de se inscrever para não perder todo o conteúdo de valor que estamos preparando para você. Quando Zenão chegou às costas da Grécia, ele disse: "A fortuna quer que eu tenha maior liberdade para filosofar. Um pequeno ajuste pode durar para sempre, mas uma pequena revisão em sua forma de pensar pode levar a mudanças maiores e mais impactantes no futuro." O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença em relação ao que não podemos controlar. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão desenvolveu e ensinou o estoicismo. Segundo ele, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta. Portanto, devemos usar esse controle a nosso favor. Em vez de lamentar pelas posses perdidas, Zenão concentrou-se em manter a compostura diante da situação, mantendo a calma e a neutralidade, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Hoje em dia, as pessoas frequentemente veem erroneamente os estoicos como indivíduos indestrutíveis, como pessoas que não experimentam emoções extremas, como acessos de raiva ou ansiedade. No entanto, a ideia original por trás do estoicismo era muito mais profunda. A filosofia estoica pode ser aplicada a muitas situações atuais, assim como foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. Em vez de ser apenas uma descrição de pessoas sem emoções, o estoicismo era uma forma de vida, e essa forma de vida perdurou ao longo dos séculos. O estoicismo nos permite processar emoções negativas decorrentes de experiências específicas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos temos experiências diferentes, o que significa que todos também têm diferentes perspectivas das coisas. Desde os tempos em que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos, acreditava-se que os princípios estoicos poderiam ser muito benéficos para qualquer tipo de pessoa. Portanto, não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola. Como resultado, desde escravos até imperadores, todos podiam aprender e se tornar estoicos. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando qualquer forma de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Mesmo em um momento em que não era popular, as mulheres também podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornar estoicas, se desejassem. Mas por que há tantas pessoas nos dias de hoje adotando o estoicismo como um estilo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins nos acontecem. Ficamos tristes porque coisas ruins e inesperadas nos acontecem. Vamos tomar a chuva como exemplo. É bom que a chuva ajude a regar nossas plantas, forneça água aos animais e mantenha a temperatura fresca e úmida. No entanto, quando você está sem guarda-chuva no meio da rua e se depara com uma nuvem escura sobre sua cabeça, é difícil interpretar essa situação como algo positivo. Mas aqui surge a pergunta: por que não começamos a chorar quando começa a chover?
Isso não acontece porque, embora a situação seja desagradável, já aprendemos a aceitar o fato de que a chuva é inevitável. Não temos controle sobre o clima, e embora muitas vezes não gostemos, a chuva eventualmente passa e o sol reaparece. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos sempre estar preparados para aceitar o fato de que muitas coisas ruins, sobre as quais não temos controle, acontecerão inevitavelmente em algum momento. Um dos exercícios estoicos é conhecido como o desconforto voluntário, que tem como objetivo aumentar os sentimentos de gratidão. Isso pode incluir dormir no chão da cozinha, tomar um banho frio quando normalmente se toma um banho quente, entre outras coisas. Esse exercício ajuda a compreender que, não importa quão difícil seja a situação, você sobreviverá e provavelmente prosperará, se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, você indiretamente prepara sua mente para adversidades futuras. No mundo atual, onde os anúncios são constantes e somos levados a acreditar que nunca seremos felizes se não tivermos a última versão de algo, se não nos encaixarmos em um certo padrão visual ou se não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, enxergamos o mundo com pouca clareza. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo através de nossa própria lente. No entanto, muitas vezes essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A pergunta é: realmente precisamos internalizar todo esse conhecimento? Pois ao fazer isso sem a devida reflexão, podemos estabelecer expectativas reais para a nossa vida, sem nem mesmo perceber. Isso pode nos deixar desapontados e insatisfeitos, o que certamente não é a melhor maneira de viver. Devemos nos concentrar em nos aprimorar e melhorar, sem atrelar esperanças ou apegos externos às ações que tomamos. Isso geralmente leva à frustração. Muitas vezes, tentamos preencher esse vazio com coisas externas. Como Sêneca escreveu uma vez, aprenda a viver com menos e crie espaço em sua vida para coisas que realmente importam. Devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e não nas coisas que possuímos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos optar por fazer o máximo possível para manter a cabeça fria. Não importa o que a vida nos reserve, pois, afinal, não importa o que desejamos, no final do dia não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem. Mas temos controle total sobre como reagimos a essas coisas. Devemos aprender a distinguir as coisas que podemos controlar das que não podemos. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos avaliar o sucesso de nosso trabalho com base no esforço que colocamos nele, não no resultado que esses esforços geram. Devemos nos concentrar no processo, confiar no processo. Pense em um funcionário que trabalhou duro em seu emprego nos últimos 6 meses e agora acredita que merece uma promoção. Ele se aproxima do chefe com seu relatório de desempenho em mãos. O chefe agradece pelos resultados, mas não concede a promoção. Nesse ponto, o funcionário pode ir para casa chateado, pensando que é um péssimo funcionário, ou também pode ir para casa indignado, achando que a vida é injusta e que a empresa é injusta. Porém, ele não considera que o chefe poderia estar tendo um dia ruim, ou que outra pessoa poderia estar mais qualificada naquele momento para receber a promoção. Ou talvez a empresa estivesse passando por dificuldades financeiras e simplesmente não pudesse oferecer a promoção naquele momento. O funcionário não sabe por quê, mas o fato é que ele ficará chateado por um tempo. No entanto, se ele colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que apresentou e continuasse fazendo o que estava fazendo para conquistar a promoção desejada, poderia ter ficado muito mais feliz com a perspectiva certa. Seu propósito não teria falhado, apenas teria sido adiado. É verdade que existem empresas que, por mais que você se esforce, não recompensarão esse esforço. No entanto, a ideia é que, se você quer alcançar algo, deve se concentrar no esforço, não no resultado. Você sempre terá o controle sobre o esforço, sempre ganhará, pois isso depende de você. No entanto, o resultado depende de tantos fatores que, se apegar a ele, geralmente traz muita frustração. É essa mudança de mentalidade que é crucial para um verdadeiro estoico.
Um estoico não vê seu sucesso no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas sim no fato de poder levar uma vida confortável e feliz sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. As 4 virtudes principais do estoicismo são sabedoria, temperança, justiça e coragem. A sabedoria é a capacidade de separar o interno do externo e a capacidade de escolher nossa reação diante das coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher. Coragem se resume a 2 palavras: persistir e resistir. A temperança, ou moderação, significa fazer mais com menos. Os estoicos acreditam que o limite da riqueza deveria ser simplesmente ter o essencial e, em seguida, ter o suficiente. A justiça é uma das mais importantes e nos ensina que ninguém deve prejudicar o outro, pois todos nascemos uns para os outros. Na psicologia moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia cognitivo-comportamental e a logoterapia. A terapia cognitivo-comportamental ajuda os pacientes a identificar os muitos pensamentos negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Isso permite desafiar o raciocínio por trás desses pensamentos negativos com lógica. Quando você percebe que muitos deles são infundados, pode substituí-los por crenças mais produtivas. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os seres humanos têm um propósito, mesmo nas situações mais sombrias. Podemos preencher nossas vidas de significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é o nosso propósito. No entanto, como muitos de nós sabemos, é mais fácil dizer do que fazer. É apenas um processo como qualquer outro, e para resolver nossos problemas com felicidade, devemos praticar a autoestima, redirecionando nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar. Podemos parar de nos concentrar nas coisas que estão fora de nosso controle e nos concentrar no que já temos, a fim de levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se por acaso nosso barco afundar e nos encontrarmos sozinhos, podemos ficar tranquilos sabendo que vivemos uma boa vida, embora não tão boa quanto esperávamos. Pois lembre-se, todas as coisas nesta vida têm um fim. Muito obrigado por assistir até o final do vídeo. O que achou destas lições do estoicismo? Por favor, deixe sua opinião. Será um enorme prazer ler seu comentário. Se você é novo por aqui, considere se inscrever para trilhar junto conosco os caminhos de sabedoria. Até logo!